O perfume da fé, o milagre de Daniela na congregação cristã no Brasil. Daniela seguiu pelo corredor do hospital com os olhos baixos, apertando o lenço contra o nariz como se isso pudesse conter a angústia que a sufocava há 2 anos. Desde que um acidente de carro a deixará com traumatismo craniano, ela havia perdido o olfato, uma condição chamada anosmia. Os médicos disseram que era irreversível. O nervo olfativo foi danificado, Daniela. Não há cirurgia, não há remédio. Você vai ter que aprender a viver sem cheiros, repetia o neurologista em cada consulta. Mas como viver sem sentir o cheiro do café da manhã que sua mãe preparava? Sem reconhecer o perfume do sabonete do seu filho Pedro, de apenas 5 anos? Sem aspirar o aroma da terra molhada depois da chuva, coisa que sempre a acalmava? As lágrimas escorriam enquanto ela se sentava no banco frio da sala de espera. O desespero já não era só pela perda dos cheiros, mas pela sensação de estar incompleta, como se uma parte dela tivesse morrido naquele acidente. O marido, Carlos, tentava consolá-la, mas até ele, com toda a paciência, não sabia mais o que dizer. Talvez a gente deva aceitar, Dani murmurava à noite quando achava que ela já dormia. Mas aceitar era o mesmo que desistir, e Daniela não estava pronta para isso. Foi então que em um domingo chuvoso, sua vizinha, Dona Maria, bateu a porta com um guarda-chuva pingando e um convite tímido. Minha filha, eu sei que você está passando por um momento difícil. Na minha igreja, a gente ora pelos enfermos. Não custa nada tentar, não é? Daniela quase recusou. Ela não era de frequentar igrejas, e as poucas vezes que havia entrado em uma, se sentirá desconfortável com tanta formalidade. Mas havia algo no olhar sincero de Dona Maria que a fez dizer sim. Qual é o nome da igreja? Perguntou mais por educação do que interesse. Congregação Cristã no Brasil, respondeu a vizinha, ajustando o xale nos ombros. Lá é simples, minha filha. Só a palavra de Deus e o coração do povo. No domingo seguinte, Daniela entrou na pequena sala de cultos da CCB acompanhada por Dona Maria. O lugar era modesto, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, uma mesa coberta com toalha branca à frente. Não havia instrumentos musicais, nem telões, nem holofotes. Apenas irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social e gravata. O que mais chamou sua atenção foi o silêncio reverente antes do culto começar. Não havia conversas paralelas nem risadas altas. Era como se cada um ali estivesse se preparando para algo sagrado. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, abriu a reunião com uma oração. Sua fala era pausada, cheia de uma autoridade que não vinha de gritos, mas de uma convicção profunda. Senhor, nós te pedimos que estejas no meio de nós hoje, disse, e Daniela sentiu algo estranho no peito, como se aquelas palavras fossem direcionadas especialmente a ela. Depois começaram a cantar. Sem acompanhamento de piano ou violão, apenas vozes unidas entoando um hino que ela nunca ouvirá. Jesus, meu Salvador, a ti venho clamar. Dá-me força e vigor para poder lutar. Daniela não conhecia a letra, mas a melodia simples e a devoção daqueles irmãos a comoveram. Quando olhava ao redor, via rostos concentrados, alguns fechados em oração, outros com lágrimas nos olhos. Não havia encenação, não havia show. Era só fé pura. No momento dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a livrara de uma doença grave. Outra falou da providência divina em um momento de desespero financeiro. Daniela apertou as mãos, sentindo o coração acelerar. Será que Deus pode me ouvir? A dúvida e a esperança lutavam dentro dela. Quando o ancião anunciou que iriam orar pelos enfermos, Dona Maria tocou seu braço. Vem, minha filha. Daniela hesitou, mas se levantou. Sentiu os olhares compassivos dos irmãos, mas nenhum julgamento. O ancião colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma fé que ela nunca havia visto. Pai Celestial, nós te pedimos pela irmã Daniela. Tu conheces sua dor, sabes o quanto ela sofre. Senhor, se for da tua vontade, restaura o que foi perdido. Que ela sinta novamente o perfume da tua criação, para que possa glorificar teu nome. As lágrimas escorriam sem controle. Ela não sabia se acreditava que aquilo adiantaria, mas algo dentro dela queria acreditar. As semanas passaram, e Daniela continuou indo aos cultos. Não por obrigação, mas porque naquele lugar ela encontrava uma paz que não entendia. Aprendeu os hinos, participou das orações, observou o batismo nas águas de um jovem que, como ela, buscava uma transformação. Um domingo, depois da Santa Ceia, aquele momento solene em que o pão e o vinho eram partilhados em memória de Cristo, o ancião fez um pedido especial. Irmãos, vamos jejuar e orar esta semana pela nossa irmã Daniela. Que o Senhor ouça nosso clamor.
Naquela noite em casa, enquanto Pedro dormia, ela se ajoelhou ao lado da cama e chorou. Senhor, eu não sei se o Senhor existe, mas se existir, por favor, me dá um sinal. Mesmo que seja só por um segundo, deixe eu sentir o cheiro do meu filho de novo. E então, pela primeira vez, ela orou de verdade. O milagre não veio com trovões nem luzes. Veio numa manhã comum, 3 dias depois. Daniela estava na cozinha preparando o café quando Pedro, ainda sonolento, se espreguiçou ao seu lado. Mãe, hoje tem pão de queijo? Perguntou, esfregando os olhos. Ela estava prestes a responder automaticamente, mas algo a fez parar. Inclinou-se levemente e aspirou. No início não sentiu nada. Mas então, um cheirinho fraco, quase imperceptível. Leite fermentado? Não, é o cheiro do cabelo do meu filho. Seu coração disparou. Ela se abaixou mais, aspirando fundo. Shampoo de cocô. É o shampoo de cocô que eu passei nele ontem à noite. Pedro, ela sussurrou, segurando-o pelos ombros. Meu filho, eu estou sentindo seu cheiro. O menino riu sem entender a emoção da mãe. Daniela correu para o quarto, abriu o armário e enterrou o rosto nas roupas limpas. Sabão em pó, alvejante, madeira do armário. Era como se uma porta que estava fechada há anos tivesse se aberto de repente. Ela caiu de joelhos, chorando e rindo ao mesmo tempo. Obrigada, Senhor. Obrigada. Naquele mesmo dia, ela foi à casa de Dona Maria, que ao vê-la chorando, assustou-se. Minha filha, o que foi? Daniela abraçou-a forte. Dona Maria, Deus me curou. Eu estou sentindo o cheiro de novo. A vizinha levou as mãos ao rosto, os olhos brilhando. Glória a Deus, exclamou. Eu sabia que ele ia fazer. No domingo seguinte, Daniela deu seu testemunho na CCB. Ficou de pé, como era o costume, com as mãos trêmulas e a voz embargada. Irmãos, eu vim aqui sem fé, só por desespero. Mas Deus, na sua misericórdia, não só me deu de volta o que eu havia perdido, como me deu algo muito maior. A certeza de que Ele está vivo e ouve nossas orações. O ancião, com os olhos úmidos, agradeceu a Deus em voz alta. Os irmãos se levantaram e cantaram um hino de gratidão, e Daniela sentiu que, pela primeira vez, fazia parte daquele corpo, daquele povo que acreditava no impossível. Hoje, sempre que alguém pergunta como ela foi curada, Daniela responde com simplicidade: não foi por mérito meu. Foi pela fé daqueles irmãos que oraram por mim, pela graça de Deus que não desistiu de mim, mesmo quando eu tinha desistido de tudo. Ela aprendeu que os milagres não são só para os que têm fé inabalável, mas também para os que, como ela, chegam quebrados com dúvidas e medos. Basta um coração aberto e a disposição de se ajoelhar. E toda vez que ela sente o perfume do café da manhã ou o cheiro da terra depois da chuva, ela sorri e murmura: Obrigada, Senhor. Obrigada por me fazer sentir viva de novo. Daniela não imaginava que aquele seria apenas o começo de uma jornada ainda mais surpreendente. Depois da cura, ela continuou frequentando a Universal, mas agora com um propósito diferente. Não ia mais apenas em busca de um milagre para si mesma, mas para ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Certo dia, enquanto ajudava na recepção da igreja, uma mulher chamada Marisa chegou chorando com um envelope na mão. Irmã, eu não aguento mais, disse ela, mostrando uma carta de despejo. Meu marido ficou desempregado, tenho 2 filhos pequenos e não tenho para onde ir. Daniela sentiu o coração apertar. Lembrou-se de quando ela mesma se sentia sem saída, quando a dor no corpo era tão forte que achava que nunca mais teria uma vida normal. Sem hesitar, Daniela pegou a mão de Marisa e disse: Vem comigo. Levaram a situação ao pastor, que orou com elas ali mesmo. Depois, Daniela reuniu algumas irmãs da igreja e em menos de uma semana, conseguiram móveis doados, cestas básicas e até um aluguel social temporário para a família. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Na reunião de quinta-feira, o pastor fez um apelo. Quem aqui precisa de um emprego? Marisa levantou a mão trêmula. O pastor orou e no domingo seguinte, o marido de Marisa recebeu uma ligação de uma empresa onde havia se candidatado meses antes. O senhor foi selecionado, disseram. Ele começou a trabalhar na segunda-feira. Marisa não acreditava. Como é que em uma semana tudo mudou? Perguntava com lágrimas nos olhos. Daniela sorriu e respondeu: porque Deus não esquece de ninguém. Às vezes ele usa pessoas como eu, que já foram salvas por ele, para estender a mão a outros. Os anos passaram, e Daniela se tornou uma obreira dedicada. Ela agora liderava um grupo de oração para pessoas com doenças crônicas, sempre compartilhando seu testemunho. Se Deus curou minha fibromialgia, que os médicos disseram que não tinha cura, Ele pode fazer muito mais. Dizia ela com a mesma paixão de quem viveu o impossível. Um dia, durante uma campanha de fé, uma jovem chamada Larissa chegou à igreja em uma cadeira de rodas.
Ela tinha uma doença degenerativa e os médicos haviam dito que nunca mais andaria. Daniela se ajoelhou ao lado dela e orou com uma fé que só quem já experimentou o sobrenatural pode ter. Senhor, o mesmo poder que me levantou, levanta esta irmã agora, clamou. No terceiro dia da campanha, durante o culto, Larissa sentiu algo estranho nas pernas. Primeiro, um formigamento. Depois, uma força que não vinha dela. Com lágrimas nos olhos, ela se segurou na cadeira e, tremendo, tentou se levantar. Os irmãos ao redor começaram a clamar: em nome de Jesus, levanta e anda. E aos poucos, Larissa deu os primeiros passos, vacilantes, mas firmes. A igreja explodiu em louvor. Daniela chorava sem parar, lembrando do dia em que também ela havia se levantado, não de uma cadeira, mas de uma vida de dor e desespero. Agora, ela entendia por que Deus a havia curado, não só para lhe dar uma nova vida, mas para que ela fosse uma prova viva de que milagres ainda acontecem. Hoje, Daniela não é mais apenas uma ex-paciente de fibromialgia. É uma guerreira da fé, uma mulher que viu Deus agir de maneiras que a medicina não pode explicar. E toda vez que alguém duvida, ela simplesmente sorri e diz: venha à Universal. Aqui Deus não só ouve as orações, ele responde. Porque para ela, a igreja não é só um lugar de cultos. É um hospital de almas, onde o impossível se torna real. Larissa, agora de pé, sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto olhava para as mãos que até pouco tempo não conseguia nem levantar. A dor que a acompanhava há anos havia desaparecido como se nunca tivesse existido. Ela olhou para a mãe, Dona Maria, que estava de joelhos com as mãos levantadas, agradecendo a Deus entre soluços. Mãe, eu estou curada! Eu estou curada! Gritou Larissa, e a voz, antes fraca e trêmula, agora saía cheia de força, como se seu corpo todo tivesse sido renovado. O pastor se aproximou, colocou a mão no ombro dela e disse com voz firme: isso aqui não é obra nossa, minha filha. É Jesus Cristo operando em sua vida. Você veio aqui com dor, mas sai daqui com um testemunho que vai abalar a sua família, a sua cidade, o mundo. Larissa sentiu, ainda atordoada, mas com uma certeza no coração, ela nunca mais seria a mesma. Nos dias que seguiram, a notícia da cura de Larissa se espalhou como fogo. Vizinhos que antes torciam o nariz quando ela falava da Universal agora batiam à sua porta, querendo saber como aquilo tinha acontecido. Alguns vinham com ceticismo, outros com desesperança, mas todos saíam com uma coisa em comum: a certeza de que ali, naquele lugar, Deus estava fazendo algo sobrenatural. Um desses vizinhos era o seu João, um homem de quase 70 anos, amargurado pela vida. Há anos, ele sofria com um problema nas pernas que o impedia de andar sem moletas. Já fui em médico, já tomei remédio, já fiz fisioterapia. Nada adianta, ele costumava dizer. Mas quando viu Larissa, que antes mal conseguia se mover, agora correndo pela rua para abraçar a mãe, algo dentro dele se mexeu. Se Deus curou ela, por que não pode me curar também? Pensou. No domingo seguinte, seu João entrou na Universal arrastando as pernas, com o rosto marcado pelo cansaço e pela desilusão. Mas quando o pastor começou a orar por ele, algo estranho aconteceu. Uma corrente de calor percorreu suas pernas, como se uma mão invisível estivesse massageando seus músculos endurecidos. Ele sentiu as moletas tremendo em suas mãos e então, sem entender como, soltou-as. Primeiro, um passo. Depois, outro. E outro. Até que, aos poucos, ele estava andando sem dor, sem apoio, como se nunca tivesse tido nenhum problema. A igreja inteira gritou glória a Deus. E seu João, com os olhos cheios d'água, olhou para o céu e murmurou: valeu a pena esperar, Senhor. Valeu a pena. Mas os milagres não pararam por aí. Na mesma semana, uma jovem chamada Ana, que sofria de depressão profunda e já havia tentado contra a própria vida, chegou à igreja arrastada pela irmã. Ela não acreditava em nada, não tinha forças nem para levantar a cabeça. Mas quando o pastor impôs as mãos sobre ela e começou a orar com autoridade, Ana sentiu como se uma carga pesadíssima fosse tirada de suas costas. Uma paz que ela nunca havia conhecido encheu seu coração, e pela primeira vez em anos, ela sorriu. Não foi um sorriso forçado, não foi um alívio passageiro, foi uma alegria genuína, como se ela tivesse nascido de novo. Eu não sei o que aconteceu comigo, ela confessou depois, mas sei que hoje eu saio daqui livre, livre de verdade. E assim a Universal continuava sendo um farol de esperança em meio à escuridão. Não era um lugar de palavras vazias ou promessas sem fundamento. Era um lugar onde Deus, através da fé, transformava vidas de maneira visível, tangível. Onde médicos davam alta sem explicação, onde laudos se tornavam obsoletos, onde o desespero dava lugar à gratidão. Larissa, agora, não perdia um culto.
Toda vez que podia, ela levava alguém, um amigo doente, um conhecido desanimado, um estranho que cruzava seu caminho com um olhar perdido. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também, ela dizia, com a convicção de quem já viu o impossível se tornar real. E assim, a cada testemunho, a cada vida mudada, a fé de muitos era fortalecida. Porque na Universal não se falava de Deus como uma ideia distante, mas como um Pai que age, que cura, que libera. Um Deus que não abandonou seu povo, mas que todos os dias estende a mão para quem precisa. Basta ter fé e dar o primeiro passo. Porque no final das contas, os milagres não são apenas para alguns. São para todos que creem. E a história de Larissa, de seu João, de Ana e de tantos outros é a prova de que quando Deus entra em ação, nada, absolutamente nada, é impossível. E foi exatamente isso que aconteceu com o casal Marcos e Regina. Eles chegaram à Universal arrasados com o coração em pedaços. Há 5 anos, tentavam ter um filho, mas cada exame, cada tratamento, cada esperança que nascia terminava em mais uma decepção. Os médicos já haviam dito que era impossível. O útero de Regina não suporta uma gestação, disseram com frialdade. As palavras doeram como uma faca, e o sonho de ser em paz parecia ter morrido junto com aquelas frases. Marcos, um homem forte, mas com os olhos sempre úmidos quando pensava no assunto, já não sabia mais o que fazer. Regina, por sua vez, evitava até passar na frente de escolas ou parques, porque a visão das crianças brincando lhe arrancava o peito. Até que um dia, enquanto assistia a um culto pela internet, ouviu o bispo falar: Deus não fecha uma porta sem abrir outra. E quando Ele abre, ninguém fecha. Aquelas palavras ecoaram dentro dela como um chamado. Vamos tentar uma última vez, ela disse a Marcos, segurando sua mão com força. Não nos médicos, não em clínicas. Vamos na Universal. Eles chegaram numa quarta-feira, dia da corrente do óleo. A igreja estava cheia, o louvor vibrante e o ar pesado de fé. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para virem à frente, Regina hesitou. Marcos, porém, não. Pegou sua mão e a levou até o altar. Não é vergonha pedir, minha amor. É coragem, sussurrou no ouvido dela. Naquele momento, enquanto o pastor ungia sua testa com o óleo consagrado e orava com autoridade, Regina sentiu algo diferente. Não foi um arrepio, não foi uma emoção passageira. Foi uma certeza. Uma voz dentro dela disse: você será mãe. Ela chorou sem conseguir segurar. Marcos, ao seu lado, também não conteve as lágrimas. Saíram da igreja naquela noite com uma paz que não sentiam há anos. E algo mais, uma expectativa que não vinha da lógica, mas da fé. 3 meses depois, Regina começou a sentir enjoos pela manhã. No início não deu importância, o estresse, o cansaço, pensou. Mas quando o atraso chegou, e depois o teste de farmácia com 2 linhas bem marcadas, ela tremia tanto que mal conseguia segurar o papelzinho. Marcos! Gritou a voz embargada. Marcos, vem aqui! Ele correu da sala, já imaginando o pior. Mas quando viu o teste em suas mãos e a expressão de espanto e alegria no rosto da esposa, caiu de joelhos no chão do banheiro. Meu Deus, foi tudo o que conseguiu dizer. Os médicos, os mesmos que haviam dado o veredito final, ficaram boquiabertos. Isso não tem explicação médica, disseram, analisando os exames. O útero de Regina, antes considerado inviável, agora abrigava uma vida. É um milagre, admitiu um deles, sem jeito. E não parou por aí. Durante a gestação, Regina não teve nenhuma complicação. Nenhum sangramento, nenhuma ameaça de aborto. Cada ultrassom mostrava um bebê saudável, crescendo forte. Quando nasceu, o menino de olhos brilhantes e choro vigoroso, o médico que o recebeu nas mãos olhou para o casal e disse: vocês têm que me contar como fizeram isso. Porque na medicina, isso não existe. Marcos e Regina sorriram um para o outro. Eles sabiam a resposta. Foi Deus, disse Regina, apertando o filho contra o peito. Foi Ele quem fez. E assim, mais uma história de milagre se juntava às outras na Universal. Porque ali entre aquelas paredes não se tratava só de palavras ou teorias. Tratava-se de vidas transformadas, de sonhos que voltavam à vida, de um Deus que não só ouve, como age. E para quem duvida, para quem ainda não viu, o convite sempre está de pé, venha e veja. Porque onde há fé, o impossível se curva. E onde Deus está, milagres acontecem. O menino que a medicina não explicava. Aqueles olhos brilhantes que o médico não conseguia explicar, eram a prova viva de que algo sobrenatural havia acontecido. O laudo era claro, Regina nunca poderia engravidar. Seus órgãos, danificados por uma doença rara, não respondiam a nenhum tratamento. Os especialistas tinham sido unânimes, é humanamente impossível.
Mas ali nos braços dela, o pequeno Davi respirava, chorava, vivia, um milagre que desafiava toda a lógica. Anos depois, Davi cresceu forte e saudável, e sua história se tornou um farol para muitos que entravam na Universal arrastando desespero. Alguns vinham com diagnósticos sem esperança, outros com corações partidos por perdas. Mas todos ouviram a mesma verdade que Marcos e Regina vivenciaram: onde a medicina termina, Deus começa. Naquele mesmo altar onde Regina havia clamado em lágrimas, agora outras mãos se erguiam em fé. Porque o milagre de Davi não era apenas sobre um nascimento improvável, era sobre um Deus que escolhe se revelar quando tudo parece perdido. Era sobre a certeza de que mesmo quando o mundo diz não, ele sussurra: confia em mim. E assim a história se repetia: corações curados, famílias restauradas, vidas ressuscitadas. Não por acaso, mas por um Deus que age, ontem, hoje e sempre. Lição que ficou: milagres não são exceções para quem crê, são a regra de um Deus que não conhece limites. A dúvida pergunta: como? A fé responde: Deus pode. E quando ele age, até a ciência se cala, porque algumas coisas só se explicam no sobrenatural. Se você ainda não viu, venha. Aqui, o impossível tem endereço.